Mbappé, começando essa entrevista, eu vou te perguntar uma coisa mais geral sobre essa disputa entre Flamengo e Libra, que é a alegação de que o Flamengo é egoísta, né? Que ele não pensa no coletivo e, portanto, não sabe fazer concessões para a criação melhor do futebol brasileiro e tal. Como que você vê quando são feitas essas afirmações constantemente, né? Digamos assim, dentro desse contexto da briga Libra e Flamengo? Né? Olha, Rodrigo, eu vejo que isso é muito mais uma narrativa para fora do que uma realidade, né? Vejo que essa discussão da Liga, ela já vem de algum tempo, né? Ela começou com o ex-presidente aqui. Eu participei disso com ele quando começou, do conceito, da ideia de você discutir mais o futebol, porque é muito comum a gente ver dirigentes discutindo e reclamando do regulamento, da arbitragem, do processo convocatório dos jogadores, das janelas de data FIFA, o que acontece, o que não acontece. A verdade é que é o seguinte, os clubes se mobilizam muito pouco e discutem muito pouco o que eles querem. E depois criticam. Isso acontecia antes da discussão e da concepção, né, da Libra e da Liga Forte. Então, essa reclamação já vem de longa data. Então, sim, eu disse isso na reunião de conselho aqui do clube, nesses 10 meses que eu tenho tido contato com o pessoal da Libra, não houve uma única reunião onde se discutisse algum assunto na pauta sobre o futebol brasileiro. Vou repetir para você, não houve uma única reunião onde a gente discutisse alguma coisa sobre o futebol brasileiro. O Flamengo pediu para participar do Comitê de Integração com a Liga Forte e Palmeiras e São Paulo votaram contra também a participação da gente. Então, quando você pensa em juntar Libra e Liga Forte, e você vê clubes que são, em tese, seus parceiros acreditarem que o Flamengo não pode, ou não deve, ou eles não querem que participe de um comitê de união das ligas, quem que é egoísta? Quem que é excludente? Na verdade, são outros clubes que são excludentes ao Flamengo. O Flamengo nunca se negou a discutir nem a participar de absolutamente nada. Regulamento geral da competição. Teve aquela reunião aqui, né? Desculpa interromper. Teve. E nós falamos sobre uma série de coisas, regulamento geral da competição. Nós temos uma equipe que faz um trabalho nesse sentido. Nós fizemos um trabalho, mandamos para todos os colegas da Libra silêncio do rádio. Não houve um único comentário sobre o que a gente colocou, sobre o regulamento que vai vir o ano que vem. O que vocês estavam propondo lá dentro? Uma série de aspectos. Por exemplo, vou te dizer, a gente achava que tinha que haver mais cartões amarelos para você suspender os atletas, alguma coisa sobre convocação de atletas, uma série de detalhes. Né? Tem muita coisa técnica também lá que acaba gerando desconforto depois no dia a dia, que a gente vai anotando, depois a gente traz a discussão e não tem eco. Então, a ideia de que o Flamengo é excludente, de que o Flamengo não participa, não é verdade. O Flamengo participa e quer participar demais. Talvez seja um problema. Na medida em que você tem uma narrativa que diz que o Flamengo não quer participar, tá certo? E que o Flamengo é egoísta e que o Flamengo, na prática, quer participar, quando o Flamengo quer participar, gera-se um estresse, né? Porque isso você se choca com a narrativa. Que vocês não puderam participar. Então, eu vejo que isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, que o Flamengo não queira participar. Sobre essa história de que o Flamengo é egoísta, Rodrigo, eu acho que foi muito claro aqui na apresentação que a gente fez quanto que o Flamengo abriu mão até agora. O Flamengo abriu mão de R$500 bilhão em 5 anos, sem nenhuma garantia de absolutamente nada. E os nossos parceiros não querem que a gente participe do Comitê de Integração com a Liga Forte. Então, você veja, tem uma narrativa, na verdade, você tem 1 ou 2 clubes querendo mandar, e eles acham que o Flamengo vai ter um comportamento dócil e ficar a reboque. Eu tenho um compromisso, como presidente do Flamengo, de fazer o Flamengo ser representado à altura, né? Então, independentemente do que os outros acham, o Flamengo tem opinião, tem opiniões fortes, tem sugestões a dar e vai sim participar desse processo. Tá certo?
Então, uma coisa é a narrativa, outra coisa é a verdade dos fatos. Você falou um pouco a perda de meio bilhão em 5 anos. O que teve de proposta do Flamengo lá dentro era uma proposta de cadastro, que seria o Flamengo ganharia algo como 250 milhões de reais, e hoje a projeção, né, que é uma que a gente não tem certeza completa, mas seria de algo como 200, né? Tem uma possibilidade de acordo, de um meio termo entre esses dois, entre o que a Libra quer hoje e o que o Flamengo quer hoje? Olha, eu vou te falar, nós tentamos isso durante 8 meses. Eu vou te dar a minha opinião sincera, na minha opinião todo mundo tem. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na justiça. Porque algumas coisas que estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix, né, que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula. Então havia uma discussão entre o Marcelo e o pessoal da Matos Projects sobre cenários, e quando era apresentado para eles, assim, antes da gente explicar, já tinha gente votando. Você nem falava o que você queria, já tinha gente votando contra. Então, veja, nós tentamos durante 8 meses chegar a um acordo com eles sobre cenários. Então, se não se chegou a um acordo sobre isso, não foi por uma falta de vontade do Flamengo nesse sentido, muito pelo contrário. E olha, o que não faltou foi gente dizendo, olha, Bap, isso não vai levar a nada, é melhor brigar logo na largada do que conversar, do que debater. Nós tivemos inúmeras reuniões para conversarmos sobre isso. Na nossa visão, no melhor cenário, eles não avaliaram com o devido cuidado a situação que a gente estava colocando, as propostas que nós fizemos e as consequências. Eles apostaram o tempo inteiro de que o Flamengo acabaria concordando, ainda que houvesse uma lacuna claríssima que a gente está endereçando agora, qual seja a discussão sobre a partilha dos 30% que havia remanescente. Então, assim, o Flamengo sempre teve aberto a discussão, mas neste estágio que nós estamos, você pode ter certeza que a vontade do Flamengo hoje é diferente da vontade do Flamengo durante esses 8, 9 meses. Nós agora entendemos que pode haver um acordo, pode, por mais. Tá, entendi. Antes vocês podiam fazer um acordo para não ter briga, digamos assim, a partir do momento que entrou num litígio... Não houve, e olha, eu acho importante dizer isso para vocês, não houve uma única contraproposta do lado de lá. Não houve discussão de mérito de absolutamente nada. A gente sabe, e é importante que se diga, que todas essas votações foram precedidas de reuniões prévias sem o Flamengo para que combinassem seus votos. Como assim? Os clubes se reuniam antes. Tinham reuniões antes, decidiam o voto, discutiam o voto antes, iam para a reunião quando o Flamengo apresentava o seu cenário, acabava de apresentar o cenário, vamos votar, e eles votavam contra. Então fica muito claro para o Flamengo e para quem está ouvindo aí que nunca houve uma intenção clara deles de chegar a um acordo. Era só de bater o martelo e de ser da forma que eles queriam. Nós exaurimos todas as possibilidades de um acordo com eles. Agora, eu acho que o caminho mais simples é o da arbitragem. Vamos para uma arbitragem e vamos ver o que os árbitros vão dizer. Teve na última reunião, aquela última reunião que foi aprovado o cenário 1, que é chamado, né? Primeiro... Aprovado não, foi votado. Mas primeiro a aprovação requeria unanimidade, que não houve. Em algum momento vocês apresentaram essa questão da lacuna, que vocês, tem uma lacuna aqui no critério e tal? Durante meses. E qual era a resposta? Não havia resposta, não havia contra-argumentação. O que havia era uma discussão com a equipe do Silvio Matos, né? E tanto é que eles ofereceram 5 cenários diferentes. Ora, quem oferece 5 cenários para a discussão de uma fórmula é porque não tinha fórmula nenhuma estabelecida. Se tivesse alguma fórmula pré-estabelecida no contrato, não haveria por que eles oferecerem 5 cenários. E os cenários que eles ofereceram, todos eles tinham uma coisa em comum: não reconhecer o peso e o tamanho do Flamengo no processo. Porque veja bem, Rodrigo, quando você fala vamos medir audiência, né? Durante 20 anos,
a divisão dos recursos do pay-per-view foi um balizador importante para a divisão de recursos do direito de transmissão no Brasil. Por quê? Porque quem paga alguma coisa e diz que torce para o clube A, essa é a maior audiência que você tem. Então, quando você olha para o grupo da Libra, nós somos 38% da audiência de quem está ali. Nós não temos a menor dúvida disso. Eu entendo disso, eu trabalhei com isso, eu montei esse processo pelo Live TV por assinatura no Brasil. Então, sei exatamente o peso do Flamengo nisso. Então, você ter propostas que variam de 11% a 22%, veja, Rodrigo... Do critério audiência, né? Do critério de audiência, que eles dizem o seguinte, não, mas você não está tanto nos jogos de TV aberta. Claro que eu não estou. Porque se a Globo colocar mais jogos da gente na aberta, não vende o pay-per-view. Aí eu teria uma audiência maior. Nós estamos falando da divisão do dinheiro que tem a ver com o peso de cada clube. Vamos lembrar, 70% já estão definidos, 40% de forma igualitária e 30% de forma de performance. Os 30% que faltam deviam refletir exatamente o peso e o mérito que cada um tem. Então não cabe nenhum desconto ao Flamengo, nem negociado nesses 30%. Todos os descontos que o Flamengo tinha que dar, Rodrigo, ele já deu nos outros 70%. É tão simples quanto isso. Você acha que isso é um problema da estrutura do próprio contrato, BAP, da forma como ele foi feito, com valor global para todas as mídias e com a separação só ali de uma receita líquida de pay-per-view? Não, eu não acho que seja por isso, não. Eu acho que ele foi mal negociado pelo Flamengo, ele foi mal negociado pela Libra, ele foi mal negociado pelo Flamengo. Tá. E aí eu vou... Agora, a parte que foi mal negociada pelo Flamengo está assinada, nós vamos cumprir. É a instituição que assinou. Mas eu não tenho a menor dúvida, como profissional disso, que foi mal negociado, independentemente de qualquer coisa. Esse tipo de escolha é só você ver o que a Liga Forte fez. O mundo está indo cada vez mais para a fragmentação, para a segmentação de direitos. Então a gente pega, por exemplo, os clubes da Libra, eles têm 55%, 56% da audiência do Brasil, se você comparar com os da Liga Forte. Nós ficamos com 44%, 45% do dinheiro. Nós ficamos com 20% menos do que a gente devia ter ficado, porque nós vendemos, né, um boi só, vendemos um boi inteiro. Do outro lado, o pessoal da Live Mode foi muito competente em entender essa realidade de mercado e venderam o filé, venderam a picanha, venderam a 100, venderam o colchão separados e fizeram, tendo 44%, 45% da audiência, fizeram 55% do dinheiro. Então veja, seja pela capacidade e a competência de negociação, que a Liga Forte foi melhor do que quem fez pela Libra, seja pela negociação interna do Flamengo, nós fizemos um mau contrato. Agora, o que é combinado não é caro. A parte dos 70% que o Flamengo assinou, o Flamengo vai cumprir, não tem muito jeito. 2029 é logo ali. Agora, os outros 30% está muito claro que tem uma lacuna e a gente está disputando o que a gente acha que é justo nesses 30%. Então, nessa negociação ruim que você falou do contrato, BAP, aí eu vou voltar à reunião que a gente teve do Conselho Deliberativo quando aprovou. A informação que eu tenho é que você tinha apontado internamente os problemas no contrato, mas quando você fez o discurso no Conselho, você fez um discurso que não era crítico, digamos assim, à aprovação. Por que você não se posicionou contra? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro é o seguinte, os detalhes todos não estavam colocados à mesa. Eles disseram, nós vamos negociar os detalhes a posteriori. Número 1. Número 2, o Flamengo abriu mão de poderes que ele tinha numa audiência depois, numa assembleia da Libra, no dia 6 de setembro, que foi depois daqui de abril. Então, o que foi aprovado junto ao Conselho em abril daquele ano era um pedaço do acordo. Não era o acordo total. Não tinha claramente uma cláusula de divisão de recursos, não ficava explicitado como é que seria encarado o conceito da lei do mandante. Então, assim, e o que foi apresentado no Conselho era um valor de dinheiro maior do que a gente tem hoje. Era 220, salvo engano. Era alguma coisa assim, era mais do que porque isso. A perda, eu lembro que não, era 220, 225, é isso. E dizia o seguinte, e olha, nós estamos sendo conservadores, vai ser mais. Cara, assim, o Flamengo, depois disso, negociou o contrato e negociou detalhes e não voltou para o Conselho. Outra coisa é o seguinte, Flamengo participar da Libra, o que o Conselho aprovou foi um contrato de dinheiro da Globo. A parte que está dando problema depois é a parte de como que ia ser dividido na Libra. O que o Flamengo aceitou de mudança depois na Assembleia do dia 6 de setembro é inaceitável. O Flamengo abriu mão de mais direitos, não sei em troco de quê. Você acha que deveria ter ido a Conselho? Eu não tenho a menor dúvida que a entrada na Libra devia ter ido a Conselho, eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Pelo tamanho e pela relevância que tem. Então, eu não tenho a menor dúvida, para mim não resta dúvida nenhuma,
que o contrato da Globo foi aprovado, mas a participação da gente na Libra, que traz perdas materiais, não foi aprovada. E deveria ter ido a conselho, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou te dizendo. Isso para mim é certo e líquido. E outra coisa que, voltando a essa reunião de conselho, foi apontado na época pela diretoria da época, que se perdeu dinheiro por causa da lei do mandante, que o Flamengo não tinha mais a força de negociação anterior. O Landim foi defensor da lei do mandante, mas você também foi na época. Você avalia que foi um erro a lei do mandante, prejudicou o clube ou esse é uma... Rodrigo, isso é uma dúvida que quem não entende de direito de transmissão, isso é muleta para quem negociou mal e não sabia negociar. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tá certo? O único país no mundo que tinha essa história, né, e que teve que virar a lei do mandante foi aqui. Na França, a lei do mandante existe. Na Inglaterra existe. Na Alemanha existe. Em todos os lugares, o cara que está mandando o jogo é o mandante. Então não é por isso, é porque foi mal negociado. E na última reunião daqui, eu disse isso. Eu expliquei para as pessoas. O mercado inteiro vendeu 2,9 bi. Brasileiro, sim. 2,9 bi. Ou 2,8, né? Acho que esse ano vai ser 2,8. Mas sim. Não, você está tirando o dinheiro que foi antecipado. Você tem que botar na conta de volta. Sim. Foi antecipado 10%. Sim. Certo? Sim. Então é 2,9, quase. Vamos fazer uma conta de 3. Então o número total saiu de 2,3 para 3. Flamengo saiu de 300 para 200. Assim, não tem nada a ver com lei do mandante. Mesmo que a audiência fosse 50-50, quanto que devia ser a participação do Flamengo no Brasil? Eu vou te falar, miseravelmente 12, 13% do valor total do dinheiro. Da Libra que você Flamengo é 25% da torcida do Brasil, do total de dinheiro. Uma conta. Flamengo é 25% da torcida do Brasil, certo? Que daria os 300 milhões anteriores. 25 de 3 bi, quanto que dá? 750. É mais. Certo? Sim. Mas vem a lei do mandante, divide o dinheiro, é 375 para cada um. Conta de padeiro. Então, para quem está ouvindo a gente, você dizer que o Flamengo fez 200 milhões por causa da lei do mandante, cara, isso é muito raso. Então, isso ou denota má fé de quem está querendo endereçar esse ponto para justificar uma má negociação, número um, ou simplesmente não entende mesmo do assunto. Tá certo? Isso é uma coisa muito básica. Então, quando o Flamengo faz 200 milhões, ele está muito abaixo do que ele devia fazer. Muito abaixo do que ele devia fazer. A lei do mandante restabeleceu um direito para os outros clubes e a ironia do destino é isso, né? Veja só, o Flamengo possibilitou aos outros clubes terem acesso a um direito inequívoco deles. Agora, todos eles têm um jogo do Flamengo para vender. Qual foi o outro clube que liderou isso, Rodrigo? Como é que fica essa história de que o Flamengo é um malvadão, que não pensa em ninguém, que quer excluir todo mundo? Vamos escolher o lado. Porque a lei do mandante deu um direito. Assim, é como você tinha posse, mas não tinha propriedade da sua casa. Você pode vender sozinho. E aí agora isso é um direito para todo mundo. Quem brigou por isso e quem liderou isso foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Teria sido melhor e teria sido possível conseguir uma receita maior se o clube tivesse negociado sozinho e não dentro de uma Libra? Olha, essa é uma ótima pergunta e eu vou te dizer, depende de quem negociaria. Tá, você é o presidente. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Né, eu vou te dizer, eu trabalho pelo clube há muitos anos pro bono. Eu sou um especialista neste assunto. Eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse participado desta negociação, ela teria sido muito melhor para o Clube de Regatas do Flamengo e, eventualmente, para os demais clubes. Porque a nossa estratégia, quando eu digo nossa, da Libra, ela está longe de ter sido uma estratégia inteligente ou que tem aderência com a realidade do mercado que a gente está vivendo ou com a projeção dos próximos 4, 5 anos. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, mas sozinho você acha que conseguiria um valor maior ou teria que ser um contexto? Eu acho que o Flamengo sozinho também conseguiria algo maior, que foi o que a gente fez em 2016. Eu participei da negociação em 2016. Mas aí estava todo mundo sozinho, né? Esse era o contexto. Mas deixa eu lhe dizer, mas você montava blocos para tentar negociar. Iam de 2 em 2, de 3 em 3. Rodrigo, a verdade é o seguinte, quem vai comprar direitos de transmissão no Brasil vai sempre se preocupar em comprar antes Flamengo e Corinthians. Por quê? Porque é onde está a maior parte da audiência. Então, o que muitos profissionais do mercado diziam é o seguinte, olha, você fecha o acordo com Flamengo e Corinthians e os demais clubes vêm por gravidade. Era isso que acontecia no Brasil. Não era porque o Flamengo era melhor ou especial em relação aos outros, era porque ele era o que mais vendia.
Então, analogamente, o que mudou hoje? O Flamengo vende menos do que ele vendia 20 anos atrás, 10 anos atrás? Não, ele vende mais, na verdade. Então, se o Flamengo, na sua pergunta, se o Flamengo tivesse negociado individualmente, tá certo? Que é uma hipótese que você está levantando, ele seguramente teria feito mais dinheiro para ele do que a gente tem hoje na Libra. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você acha que o exemplo do Corinthians já acabou indo para a Liga Forte União e pesando... É só você ver, o Corinthians na Liga Forte vai ganhar mais do que o Flamengo na Libra. É o que... O Corinthians vai ganhar mais dinheiro do que o Flamengo. Dependendo dessa negociação agora, desses 30%, isso pode mudar. Mas a verdade é o seguinte, neste ano de 25 que nós estamos falando, o Corinthians vai fazer pelo menos 10% mais de dinheiro do que a gente, eu não tenho a menor dúvida. Tá. E para uma negociação futura, né, 2030, porque você já falou assim, tem essa coisa de podem excluir o Flamengo da Libra e tal, você vê alguma possibilidade? Do contrato me parece que não é possível, né, porque até está assinado, enfim, mas você vê alguma possibilidade de exclusão por parte dos outros clubes do Flamengo da Libra? E como ficaria essa situação? Porque seria uma situação meio, talvez uma lacuna jurídica, porque ele ia estar num contrato, mas não participando. Vamos por partes. Assim, o Flamengo nunca pretendeu sair da Libra. Se a gente pretendesse sair da Libra, eu tinha tomado essa decisão em janeiro desse ano, ou em fevereiro desse ano, ou em março desse ano, ou em abril desse ano, ou em até agosto, na última Assembleia. Nós tentamos de todas as formas pacificar esse assunto, porque nós entendemos que os clubes juntos, eles são mais fortes. Eu não tenho dúvida disso, desde que em condições justas e equânimes. Certo? Então o Flamengo nunca quis sair da Libra e não está nos planos da gente sair da Libra. Agora, o contrato que está assinado com a Globo é soberano. Todos os clubes são corresponsáveis, todos os clubes assinaram por isso. Então o que nós assinamos com a Globo, nós vamos ter que entregar para a Globo. Então, esse contrato da Globo, ele está protegido até dezembro de 29. Estejamos todos juntos na Libra, estejamos integrados juntos com a Liga Forte, numa nova liga, qualquer que seja o nome, tá certo? Ou o Flamengo separado. Agora, de novo, o Flamengo não tem interesse em sair da Libra. Se a Libra tem interesse de votar pela saída do Flamengo, esse é um assunto material. Nós também não vamos dar unanimidade. Nós também não vamos dar unanimidade a isso. E esse também está entre as medidas que exigem... Essa é uma medida material, ou não é? Tem uma parte que é clara, que é de dinheiro, e outra, então, vai ficar muito claro, se eles colocarem o Flamengo para fora, que eles não querem essa construção de um acordo coletivo, tá certo? Flamengo é o malvadão, é o separatista, e eles querem botar o Flamengo para fora. Isso só vai mostrar que eles queriam o Flamengo para aumentar o bolo deles, mas não queriam dar o pedaço do Flamengo que fosse adequado, nem querem a opinião do Flamengo. Já está no caso da exclusão do Flamengo da comissão, do Comitê de Integração com a Liga Forte, que eles não queriam que nós participássemos. Gente, não existe uma liga no Brasil sem a participação do Flamengo nesse processo. Não tem como. E eu, como presidente do Flamengo, não vou abrir mão disso. Então, no seu ponto, se nós tivermos que ter uma posição separada do Flamengo na consecução da discussão de uma potencial ou eventual liga no Brasil, o Flamengo vai fazer isso a seu critério. Nós temos peso específico, nós temos uma relevância, tá certo? Nós somos o maior clube do país. Mas a questão, por exemplo, de negociação, de ter uma plataforma própria, eu vi você comentando isso no conselho, né, na reunião do conselho. Não parece, porque assim, não existe nenhuma das ligas de elite no mundo hoje, né? Você não tem um Bayern vendendo separado, não tem um Inter de Milão, Juventus, sei lá quem que seja o principal não tem um PSG, não existe esse modelo. Você acha que é possível que aqui ele seja rentável? Ora, não tinha Uber há 10 anos atrás. Não tinha o Waze há 15 anos atrás. Não tinha Airbnb, VRBO há 10, 15 anos atrás. Por que não? A tecnologia acabou com essas limitações físicas do jeito que elas são. Por que não? Na medida que o Flamengo cada vez mais é empurrado para o pay-per-view e tirado da TV aberta, por que não? Qual é a diferença? Então nós estamos nos preparando para isso. A Flamengo TV, ela vai sobreviver sem isto. Mas se for o caso, nós temos a Flamengo TV. Não tem problema. Pode ter um impacto também para os patrocínios, né? Que querem se ver ali na Globo ou qualquer TV aberta que o valha, assim. Olha, eu acho que você devia perguntar aos patrocinadores isso. Eu acho que hoje em dia, quando você fala de comunicação, assim,
Essa é uma visão, se desculpa, de 20 anos atrás. Hoje em dia você aparece com redes sociais. Hoje em dia a exploração das marcas e dos produtos, ela se dá de uma maneira muito mais intensa e permanente com redes sociais também, mas do que em TV aberta. Essas plataformas grandes também ainda, né? Mas olha, eu acho que redes sociais são simplesmente imensas hoje em dia. Aliás, a gente tem medidas que provam que algumas das entregas que a gente faz aos patrocinadores hoje são maiores em redes sociais do que em TV. Até porque hoje a gente já está sendo afastado um pouco de TV aberta, certo? Para TV fechada. Tem menos jogos então, do que no passado. Tem menos jogos do que no também. passado. Corinthians também. Tá certo? Então, eu vou te dizer, o mundo está mudando muito rapidamente. O consumo de mídia e de produto, né, de entretenimento está mudando muito rapidamente também. E o Flamengo vai estar preparado para isso daqui a 4 anos. A gente trabalha todos os dias aqui para estar tendo uma sintonia com essa mudança que está havendo. Quem acha que o mundo não está mudando e que os formatos serão os mesmos, está muito enganado. Muito enganado. Vou voltar numa declaração que você falou mais atrás, que os dois que mandam na Liga, eu acho que estava se referindo ao Palmeiras e ao São Paulo, né? Como que é a relação desde que você entrou com o Casares e com a Leila dentro dessa constitucional da Libra? E a gente viu uma troca de declarações, né, entre você e a Leila ali forte nas últimas semanas. Como é que está essa relação entre... Olha, eu te diria o seguinte, a relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com o Casares a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Esse processo dentro da Libra. Que você eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Mas eu acho que no caso do Casares, assim, eu sempre tive uma relação ótima com ele, vem de longa data, entendeu? Então, eu entendo que... seja com o Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral, assim, o Raul Aguirre do Bahia, eu conheço o Raul de mais de 25 anos de mercado, então conversamos muito com ele, tem uma relação ótima com o Marcelo também do Santos, com o Fábio do Vitória. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Você está falando da Leila, é isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Então, assim, e agora eu entendo. Assim, eu venho de uma formação executiva de construção de valor, e um negócio que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional, de que, olha, você não concordar não faz de você o inimigo dos outros. Então, você atribui mais a Leila essa tentativa de imposição de um acordo que não fosse bom para o Flamengo? Eu acho que não é só ela, tem uma conveniência dos demais clubes que fizeram um orçamento para esse ano, contando com dinheiro, sem olhar o contrato, e que foram surpreendidos, tá certo? Com uma lacuna que havia no contrato e que eles não tinham se atentado até então. Então eu entendo que tem uma união ali, que é uma união por dinheiro. Mas nem todos perderiam, né? O Grêmio e o São Paulo ganhariam mais. Pois é, mas mesmo assim, mas esse é um ótimo ponto. Nós provamos isso para eles, tá certo? O São Paulo não perderia, o Palmeiras não perderia, o Grêmio melhoraria a situação dele. Por isso é que eu te digo, eu acho que eles jamais leram a proposta que a gente fez. Eles jamais leram o que a gente discutiu, o que a gente colocou o ano inteiro. E essas declarações que dá a Leila, né? Ela falou em terraplanistas, como se tivesse uma realidade paralela, disse que ia jogar sozinho, esse tipo de coisa. Como é que você viu essa daí? E você fez uma observação sobre no conselho sobre a questão do empréstimo feito da Crefisa para o Vasco, né? Sim, vamos por partes. Você está misturando coisas aqui que, enfim... Começando pela declaração dela especificamente. Eu acho que é uma declaração infantil. Foi tentando
colocar uma coisa que não é viável. Não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Rodrigo, eu vou repetir para todo mundo. O Flamengo quer ficar na Libra. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Então o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo foi generoso demais neste processo, pensando na consecução de uma liga futura. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, a trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são o que são. As coisas são como são. Essa história de que vai jogar sozinho. Como que vai jogar sozinho? Onde que tira essa ideia? Eu não entendi qual campeonato. Como é que seria? Como é que seria? Como é que seria esse desdobramento? A gente não vai participar mais do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil? Então, isso é uma conversa, acho que, você quer saber, eu acho conversa rasa até para criança de quinta série. É uma tolice. Isso é uma tolice. E isso tenta criar uma cortina de fumaça num problema que é muito claro e material, que é como você divide um dinheiro que não estava definindo. Nós estamos querendo discutir exatamente isso. E isso o Flamengo não assinou. Nem nenhum deles assinou uma regra disso. Tá, que é a divisão ponderada ali pela... E nós ficamos 9 meses discutindo esse assunto, com a bola quicando, e eu tenho certeza absoluta que ninguém ali leu de fato o que o Flamengo estava propondo. Infelizmente. E você entendia que havia necessidade do bloqueio do dinheiro? Porque a discussão me parece que existe de qualquer jeito de fazer. Por que havia necessidade do bloqueio? Porque, você veja, no Brasil, o devedor é sempre beneficiado. Eu tenho um compromisso com a instituição. Você divide esse dinheiro agora, daqui a 2 anos se decide na justiça que o dinheiro é do Flamengo. De onde você vai tirar esse dinheiro dos clubes, Rodrigo? Como é que você vai reter esse dinheiro depois que ele foi recebido e foi gasto pelos clubes? Então, disso eu entendo, irmão. Nunca mais a gente veria esse dinheiro. E deixa eu lhe dizer, nós estávamos com uma assembleia em aberto discutindo este assunto, quando a Libra, por meio do Silvio Matos, orienta a Globo a pagar, sabendo que isso estava em aberto, sem consultar ao Flamengo. Se não houvesse essa primeira autorização, talvez a atitude do Flamengo tivesse sido diferente. E depois da gente protestar e da gente notificar a Globo e a Libra, eles orientaram o segundo pagamento. E tinha uma proposta de acordo de mediação feita pelo André Seco, o advogado da Libra, não tinha? Na última assembleia? Que o Flamengo não entrasse com ação e que você tivesse... Ele já tendo pago uma vez e pronto para pagar a segunda? O Sica é advogado do Palmeiras, ele trabalha para o Palmeiras, a família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo lá da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito evidente. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com uma construção de uma Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras. Virou advogado de outros clubes. Tá certo? Ele é advogado. Ele advoga para outros clubes que estão na Libra. Quais clubes? Eu acho que ele advoga para o Vitória, ele advoga para o Bahia. Ele advoga para outros clubes ali. Então tem um conflito evidente ali dentro. Então, assim, nós temos um ambiente contaminado ali e o Flamengo está fazendo valer os seus direitos. E quando o Flamengo faz valer os seus direitos, você incomoda eventualmente os outros clubes, tá certo? Que na falta de argumentos melhores, tentam criar uma narrativa de que o Flamengo é malvado, tal, que o Flamengo é separatista. Flamengo, ninguém vai botar um guiso no pescoço do Flamengo e achar que a gente vai dizer sim senhora, tá tudo certo. Não vai acontecer. Esse outro ponto que você também levantou no Conselho Deliberativo, que não tem muito a ver com a Libra, mas que você levantou, que era essa questão do empréstimo feito pela Crefisa ao Vasco. Eu acho que esse é um problema para o futebol brasileiro. Eu não sei se o brasileiro médio entende como funciona o mercado financeiro, mas deixa eu te dizer, quando você, Rodrigo, vai pegar um dinheiro num banco, um empréstimo, o que o banco pede de garantia para você? Algum ativo real, alguma coisa que você tem. Um imóvel,
tá certo? Um barco, um As ações do prédio. Vasco não são um ativo real. Eu acho que quem pede as ações como garantia está dizendo que quer virar dono. Eles negam, né? Tanto o Vasco quanto a Liga dizem que não existe essa intenção futura. Cara, eu vou dizer para vocês, mercado financeiro, você compra, você empresta dinheiro e a garantia é as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom ou meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode, quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Eu entendo que, isso é ilegal. Isso não é ilegal, para mim é só imoral. E para concluir, digamos, com esse clima, digamos assim, de litígio, que é o que a gente vê hoje em dia, você ainda vê como uma possibilidade de ter algum acordo entre as partes para você chegar, não ter que... Porque a liminar pode derrubar ou não o bloqueio. Isso aí eu não está discutindo o mérito ainda, mas você vai ter na arbitragem a discussão do mérito. Mas você vê uma possibilidade de um acordo antes de você, ou só o fim da arbitragem vai dizer quem tem razão, digamos assim, em relação à divisão do dinheiro? Essa pergunta devia ser feita para qualquer um dos outros membros da Libra, menos nós. Isso foi o que a gente tentou durante 9 meses. Nós tentamos isso durante 9 meses. Essa pergunta você devia fazer para eles. Por que eles jamais moveram 1 milímetro na direção do Flamengo? Eles disseram, mas eu já estou com dinheiro... E em algum momento disseram, não, a gente entende o teu ponto, o mérito do que você está falando, mas nós já orçamos esse ano, esse dinheiro, não tem como abrir mão desse dinheiro. Ao que eu retruquei, olha, eu entendo isso. Vamos fazer o seguinte, esse ano a gente faz como vocês querem, e a partir do ano que vem, que ninguém fez o orçamento ainda, a gente faz da maneira que a gente está sugerindo. Não queremos. Então o discurso de que era só agora... e de que a gente queria chegar a um acordo, você desculpa, essa pergunta tem que ser feita para eles, não para a gente. Tá, e de uma forma mais ampla em relação à Liga, você acha que hoje em dia não tem clima ou entende que nem esse tipo de conflito, porque existem alguns na Liga Forte União também, né? Não é um mundo perfeito, digamos assim, né? Talvez não sejam tão aparentes, mas também existem questões ali dentro sendo discutidas, né? Você vê ainda essa possibilidade de... Eu sempre vi essa possibilidade, nós sempre vimos isso com bons olhos, mas eu vejo assim, esse assunto da Liga no Brasil, ele é falado como se fosse simples, rápido e fácil de fazer. Vou dizer para você, montar uma comissão de arbitragens com árbitros é difícil, tá certo? Você montar uma competição dessas com 380 jogos é difícil. Você imagina como é que seria um processo na Libra da escolha de quem vai apitar Flamengo e Palmeiras domingo? Como é que você acha que ia ser? Que ia ser técnica? Como é que você acha que ia ser? Então, é muito fácil todo mundo criticar a CBF, criticar a arbitragem, criticar a tabela. Olha, a César o que é de César. É complexo fazer isso, os caras sabem fazer isso. Tem equívocos, como tem em todo canto. Mas os clubes entenderem que eles têm capacidade e competência para montarem isso agora, eu estou dizendo para quem está assistindo aqui, olha, não é verdade que a gente tenha.
Você acha que ainda Então vai isso ficar... leva um tempo. A gente tem que comer algum arroz com feijão, contratar profissionais, trabalharmos um tempo juntos com a CBF para entender como é que monta a tabela, quais são os problemas. E daqui a 1, 2 anos a gente pensar, se começar agora, talvez organizar o campeonato de 27. Mas eu vejo assim, isso parte de um princípio de que você quer realmente tomar as rédeas do que é mais relevante para você. Quando as pessoas pensam só na parte do dinheiro, a minha experiência é de que toda discussão que começa pelo dinheiro acaba mal. A outra parte, você falou que na Libra nunca foi discutida, mas com os outros, com um grupo mais amplo de clubes, você também acha que é pouco discutida, então. Essa outra parte, esquecendo a parte do acordo comercial. Eu vou te dizer, eu conversei em pelo menos 2 ocasiões com um investidor da Liga Forte, que é o Carlos Gamboa, com o Edgar Diniz, que é o pessoal da Live Mode, que é velho conhecido de mercado. Sim. Eles têm uma compreensão de mercado e dessa complexidade bastante razoável. Eles entendem esse conceito de que 9 mulheres não vão fazer um bebê em um mês. Não vão. No discurso pode parecer positivo, pode parecer simples, mas não é. Eles entendem essa complexidade. Então eles entendem que isso tem que ser faseado, tem que ser feito aos poucos, tem que ser feito em paralelo com a CBF. Há que se combinar como é que você pousa aquele avião, como é que a gente decola o outro. Então eu entendo que conceitualmente faz sentido os clubes, de alguma maneira, terem uma liga que cuide do campeonato deles, como é na Inglaterra, por exemplo, como é em outros países. E você deixar a CBF cuidando da seleção. Mas é o que eu costumo brincar e dizer, o filho que quer sair da casa dos pais, mas que quer levar as roupas para lavar na casa dos pais, quer que o pai pague o IPVA, o IPTU dele, e pague o cartão de crédito dele. Olha, você está querendo morar fora, mas você não tem independência. Inclusive, você tem que uma discussão ter um processo. Sobre o financiamento das outras competições mais baixas, né? Série C, Série B, Série D. Isso. Então, existem outras complexidades que quem vai cuidar disso? Quem cuida do filho mais novo? Quem cuida do filho que não tem tanta autonomia? Como é que vai ser? Então, eu entendo que existe o mérito, é possível, não é tão imediato como se diz, mas, de novo, eu não acredito que, para que haja essa discussão, de alguma maneira, que tenha uma correlação direta com o que a gente está brigando na Libra por esses 30% do contrato. Porque o que está assinado com a Globo está assinado com a Globo até 2029. Não, e mesmo dentro da Liga Forte União, aquele memorando de entendimento que foi proposto, que era deles com a Libra juntos, o Flamengo pelo menos optou por não assinar, que era uma parte mais comercial. Mas isso eu já tinha dito eu já tinha dito isso para os parceiros da Libra desde o princípio. O Flamengo não fez jogo duplo em momento nenhum. O Flamengo falou desde o princípio o que ele achava. O Flamengo não mudou o discurso dele a respeito disso. Nunca. Eu conversei com um investidor da Liga Forte e disse para ele o que eu achava disso, sobre as possibilidades. Inclusive, eu dei uma entrevista para a Flamengo TV, onde eu dizia, olha, tem toda uma parte esportiva, filosófica, de governança, estatutária, de uma liga que o Flamengo pode estar junto com todos os clubes, porque aqui não tem dinheiro envolvido. E tem uma outra parte comercial, que você vai ter que chegar, você vai ter que dividir o boi aos bifes para vender separadamente. Nessa divisão, a gente pode vender a picanha juntos e pode vender o filé separado, por exemplo, eventualmente. Eu não acho que isso seja um problema. Até porque se a gente não chega num acordo, num assunto básico, que para a gente é claro, como na Libra, como é que eu vou hipotecar propriedades futuras do Flamengo sem ter um entendimento razoável num grupo de 9 clubes? Entendi. O que você está querendo dizer, então, na verdade, é que você pode até estar junto para algumas propriedades comerciais específicas, mas para outras você vai negociar. Sim, eu entendo que sim. Como nós fizemos até hoje. Nada impedia nenhum clube de negociar coletivamente até hoje. Você podia ter feito isso sem a existência de uma Libra ou sem a existência de uma Liga Forte. Nada impedia você de fazer. Você podia ter juntado 2 clubes, você podia ter feito combinação de 22-2, 23-3, 24-4. Isso tudo era possível. Isso tudo era possível. E durante todo esse tempo, deixa eu te dizer, os clubes se falavam. Quanto que você está ganhando, o que você está levando, o que você está achando. Então, ainda que as negociações fossem aparentemente separadas,
Todo mundo conversava com todo mundo. Então, era assim, era meio que como um jogo de pôquer onde todo mundo sabia mais ou menos o que era a carta um do outro. Era uma coisa estranha. Então, essa negociação de direitos não era uma coisa do tipo, eu fui surpreendido que o Flamengo ganhou, eu nunca imaginei que o Flamengo fosse ganhar luvas, ou fosse ganhar um mínimo garantido aqui. Os clubes sabiam, né? Como vai acontecer agora também. Eu entendo que os clubes podem estar juntos, ou não necessariamente eles estejam juntos. Agora, na hora que você fala de uma liga, de um regulamento geral de competição, comissão de arbitragens, diretoria de competições, os clubes têm que estar juntos, tem que ter um e eles acordo têm que muito contratar claro. um terceiro e montar uma estrutura à parte. Eu né? entendo que devia ser uma estrutura absolutamente profissionalizada e apartada dos clubes. Exatamente, para que discussões como as que a gente teve na Libra não contaminassem o negócio do dia a dia. Porque imagina, você falou de arbitragem, mas imagina tabela. Como é que é uma discussão que uma decisão vai favorecer um e vai prejudicar o outro. Pode acontecer, né? Esse domingo eu estou com 3 desfalques, eu tenho 66 horas entre um jogo e outro, então eu não quero jogar às 4 da tarde, quero jogar às 9 da noite. O clube A quer jogar depois do clube B. Você imagina, não faz sentido você ter esse tipo de briga. Você imagina como é que ia ser. Um campeonato desse não ia acabar. Então, por isso é que eu acho que a gente tem que ter uma área profissional para cuidar disso. Que hoje a CBF, mal ou bem, ela faz uma ela mediação disso, ela é independente de tudo. Olha, eu vou te falar, a CBF faz um bom trabalho nesse sentido. Muito melhor do que se imagina. Muito melhor do que se imagina. Na organização da competição, departamento na organização de da competição como um todo, muito melhor do que se imagina. Assim, olha, é complicado. Se você for ver as limitações de datas que temos, não é fácil. Não, tem zilhões de prerrogativas. Não é fácil. Nós concordamos com tudo que eles fazem, com as mudanças que eles fazem. Não, é natural, é da vida. Mas isso não me impede de reconhecer mérito no que eles fazem. Eles sabem fazer isso. Eles têm experiência em fazer isso. Ainda demandaria tempo para os clubes na minha opinião, o que eu conheço disso, os clubes têm zero maturidade para assumirem isso agora. Se a gente assumir agora, talvez daqui a um ano e pouco, a gente esteja preparado para isso. Se tivermos uma estrutura absolutamente blindada. Será que os clubes estão preparados para, de alguma maneira, contratar uma gestão profissional? Ter um diretor de uma comissão de arbitragens nossa que contraria o clube A ou B? Sendo profissional, como é que seria? Porque achar que as brigas ou que as discussões em relação às decisões do VAR ou das escolhas dos árbitros desapareceriam porque isso seria comandado pelos clubes, de maneira nenhuma. Acho que seria muito pior. E hoje já vai o clube lá para o departamento de arbitragem para saber, enfim, cada coisa que acontece, cada rodada, né? Você imagina como é que seria internamente. Ele sendo empregado, né? Ser empregado. Olha, você é o diretor da comissão de arbitragens, aí 2 rodadas seguidas o clube se sente prejudicado. Ele fala, olha, nossa relação está em xeque, temos que mandar o Rodrigo embora. Como é que faz? Já é assim meio. No departamento de arbitragem, mesmo ele sendo controlado pela CBF, você imagina como é que seria? Você imagina como seria um órgão dos clubes nisso? Da maneira como os clubes são tocados. Então, assim, eu acho que é mais fácil a gente falar do que a gente fazer isso. Né? Mas nós temos reclamações em relação à CBF. Nós temos reclamação em relação à CBF. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi na vida também. É muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça. Né? Você apontar erros, dizer o que está errado, eu não concordo com isso, com aquilo, isso é um absurdo e tal, não necessariamente te qualifica para fazer aquilo que você está criticando. Naquele momento que você, por exemplo, não apoiou o presidente atual da CBF, o Samir Chaude, né, e defendeu que tivesse mudanças no processo de votação, né, que era a manifestação dos clubes, era naquele sentido. Era menos contra ele, mais a respeito da votação, do processo de como se estava se dando a eleição. Né? Olha, você tocou exatamente no ponto. Explica um pouco a posição do clube nessa época. Eu não conhecia o Samir. Eu disse isso com ele, eu tive com ele há 2 ou 3 dias antes da eleição, ele veio conversar comigo. Eu disse para ele, Samir, olha, a postura do Flamengo ela está muito mais ligada ao formato do processo. Essa discussão começou lá atrás com o Rogério Caboclo, passou para o mandato do Edinaldo e agora nós estamos tendo as consequências disso agora aqui. Eu não acredito e nunca acreditei que as federações pudessem decidir sozinhas o futuro do Brasil, o futuro do futebol no Brasil. Né?
Você tem, acho que são 141 votos, né? Para definir. 81 são 81, das federações. 141 votos é o total de votos. Então, se você pegar 141 votos, com 72 votos você elege o presidente. 72 dividido por 3, não precisa nem de todas as federações. 24 federações, você escolheu quem é o presidente. Você não precisa ter nenhum clube contigo. Então, assim, 24 federações poderiam definir quem é o presidente da CBF, ainda que nenhum clube estivesse junto. De novo, não era contra o Samir, não era contra o que estava por vir, porque a gente, de fato, nem conhecia quais eram os princípios, qual era a chapa deles, porque não deu tempo, nem a capacidade ou competência deles tocarem as mudanças que nós desejávamos. Mas aquilo era um clamor, né, por a gente entender que algumas coisas que nós colocávamos que eram relevantes, a começar do processo eleitoral, que deviam ser consideradas, né, e que não estavam sendo consideradas mais uma vez. Então, o voto do Flamengo, aliás, o Flamengo não foi votar contra o Samir, o Flamengo não compareceu para votar. O Flamengo não foi votar porque a gente entendia que não fazia sentido. A gente não era um voto contra o Samir, de maneira nenhuma, com quem eu tenho uma boa relação. Era um protesto só da gente não concordar com o processo como um todo. Foi isso. E o que você viu depois, que ele já fez o calendário agora, que analisou o brasileiro? Olha, eu acho que é cedo para a gente fazer uma avaliação. Eu entendo que essas mudanças elas trazem desafios. Tem uma mudança de gestão. Eles tentaram manter as pessoas da operação, do dia a dia, para minimizar o impacto, né, no futebol como um todo. Eu entendo que eles tomaram algumas decisões que foram positivas, outras nós questionamos, que é natural do dia a dia. Então, assim, nós não concordamos com a mudança do calendário no meio do campeonato. Como é que você muda isso no meio do campeonato? Aliás, diga-se de passagem, a razão que eles alegaram para mudar o campeonato de maneira unilateral foi exatamente o que o Flamengo, que foi o único clube que se manifestou a respeito disso, em fevereiro desse ano, disse para o Júlio Avelar: olha, isso aqui, se chegar um clube brasileiro lá no final, nós vamos ter um super de um problema. Vamos tentar ajustar isso agora. Porque aí você planeja o campeonato, planeja o ano inteiro adequadamente. Não vamos assim até o final e não vai mexer. Para você mexer com um jogo da tabela, Rodrigo, é um parto da montanha junto à CBF. Por quê? Porque é tudo encaixado, é tudo com pouco espaço de manobra. Sim. E aí você chega no meio do ano e você muda o campeonato inteiro e favorece claramente um clube que vai ficar descansando enquanto nós estamos jogando quarta, domingo. Então é claro que um clube como o Cruzeiro, nessa condição, ele tem uma vantagem competitiva no brasileiro. É óbvio que tem. É só você conversar com qualquer fisiologista de qualquer clube, seja Cuiabá, seja Novo Horizontino, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, qualquer um vai te dizer o impacto que isso tem. Todo mundo do meio sabe. E por que a gente muda isso no meio do campeonato? Mas tinha um ganho para o geral do calendário, né? Você acaba voando mais cedo, liberava para os férias. Deixa eu lhe dizer, foi o que o Flamengo colocou em fevereiro desse ano e foi absolutamente ignorado pelas mesmas pessoas. Por que o argumento que o Flamengo colocou no início do ano e que pressupunha e permitiu um planejamento muito melhor para todo mundo não foi considerado? É porque naquela época não tinha eliminação do Flamengo e Palmeiras e eles no final da Libertadores. Então, né? Deixa eu lhe dizer. Então é o seguinte, mas a gente sabia que isso era um condicionante. Uma possibilidade. Isso foi colocado também no início do campeonato. Na minha visão é o seguinte, olha, se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nenhum pai. Nós sabíamos que havia essas possibilidades, se era uma árvore de decisão, ninguém podia controlar, mas todo mundo sabia o que ia acontecer e todo mundo se planejou para estas possibilidades e para estas incertezas. Com o Flamengo não foi diferente. Então, nós não aceitamos de verdade, a mudança veio para melhor. A gente não acha que esse tipo de mudança vem para melhor nunca. Mas é uma questão só de opinião. Tá, perfeito. Vou fazer 3 perguntas finais aqui sobre o clube especificamente. Uma sobre a renovação do Filipe Luiz. Vou só te perguntar, assim, você já disse que está em negociação, enfim. Se ele não ganhar nada, muda alguma coisa a sua intenção de renovar? O fato dele não ganhar nada, que eu não acredito, não muda nada na intenção da gente renovar. Não muda nada. Porque vocês têm uma avaliação do trabalho que é positiva. Eu entendo que o trabalho como um todo é altamente positivo e ele vai evoluir. Ele vai evoluir profissionalmente, pessoalmente, na carreira dele. Nós vamos evoluir.
Eu entendo que essa estabilidade é importante para o Flamengo. O Flamengo nunca teve essa estabilidade nesses últimos 12 anos. Então eu entendo que tem um benefício muito claro da continuidade. Agora, você pode não chegar por um acordo por diferentes razões. Tá, mas em chegando a um acordo, o resultado final aqui não vai influir na decisão do clube que tem de renovação dele. Não. A questão é só de vocês se acertarem ali financeiramente, condições. Não é só financeiramente. O prazo, talvez, também. São condições de relacionamento. Tá certo? Quais são os planos de cada um? Entendeu? Eu quero casar contigo 2 anos, você só quer casar comigo 6 meses. Tá, vocês querem uma coisa para ele mais longa até. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do que eu quero, do que eu não quero, porque isso é uma negociação que está em curso. Mas o meu ponto não para a nação rubro-negra. Nós trabalhamos um dia sim ou outro também para ganhar tudo. A gente não controla essas variáveis. Tá certo? O fato de nós não ganharmos tudo ou ganharmos menos do que a gente imaginava desqualifica o trabalho do Felipe Luiz quando eu olho para frente? Não desqualifica. Ok. Então nós temos uma intenção de continuar com ele, mas eu sempre digo que são 2 lados. Tem que ele querer estar aqui com a gente tem que combinar as condições, tá certo? Eu não vou permitir que ele possa dizer em algum momento do contrato que ele vai embora de hoje para ir embora amanhã. Por quê? Se eu estou querendo exatamente solidificar e amplificar a maturação de um técnico conosco, seria incoerente da nossa parte permitir uma saída repentina a qualquer momento. Como aconteceu com o Jorge Jesus, por exemplo. Como aconteceu com o Jorge Jesus. E deixa eu lhe dizer, eu entendi perfeitamente o que aconteceu à época do Jesus. Né? Então, assim, a gente aprende na vida com esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de equívoco eu não vou cometer de novo aqui no Flamengo. Não vamos cometer. Agora, é um conjunto de variáveis, entendeu? É um conjunto de variáveis. Ganhar é fundamental para a manutenção do Felipe Luiz. Ser campeão, não é. Não é. Mas outras variáveis são fatores críticos de sucesso. Por quê? Pela estabilidade que a gente quer, pela constância, pela consistência, pela maturação que você vai tendo. Eu acredito que tem muito valor para a profissão, para a carreira do Felipe e para o Flamengo, nós continuarmos juntos. Mas isso tem que se materializar em cláusulas que, de alguma maneira, sejam aceitas pelas duas partes. Não adianta você apostar incondicionalmente num técnico, inclusive para além dos resultados, e chegados 6 meses depois ele já não está aqui. Né? Não, eu não vou permitir uma cláusula que, de alguma maneira, liberasse ele para ir para um clube, na minha opinião, de terceira prateleira da Europa. Por que eu faria isso? Quer dizer, é como se eu estivesse pulando de paraquedas sem saber se o paraquedas abre ou não do avião. Aí, em maio, junho do ano que vem, eu perco o Felipe. E o planejamento do ano inteiro, como é que faz? Então, para o clube, tem um impacto também. Agora, eu entendo que ele tenha sonhos, que ele tenha desejos, né? Que ele sonhe em dirigir um time grande. Eu entendo perfeitamente. Eu fui executivo, eu também queria trabalhar em empresas grandes, de sucesso, tal. É natural. A gente só tem que combinar quais são as condições disso. O Flamengo será um obstáculo para isso? Não, o Flamengo não será um obstáculo para isso, mas vamos combinar o como. Então, eu estou confiante a respeito disso, eu acho que vai dar tudo certo. Tá bom. E o trabalho do Boto, como é que você avalia até agora? Eu avalio que foi um trabalho muito bem feito até agora, com todos os desafios que a gente tinha. Né? O Flamengo é uma potência, o Flamengo é muito grande, o Flamengo tinha lacunas importantes nessa parte de profissionalização do departamento de futebol. Então tinha problemas de organograma, tinha problemas de gestão, tinha problemas de quem tocava, dos profissionais que a gente tinha. Cara, a minha experiência é o seguinte, quando você mexe muita coisa ao mesmo tempo, a tendência do pirão desandar no momento. Então depois, para você ter a consistência certa, a gente foi se ajustando ao longo do tempo. Você acha que foi isso que aconteceu no meio do ano, ali no início da janela? Talvez vocês estavam se ajustando. Eu entendo que tem adaptações de todas as formas. Tem o Flamengo se adaptando a ele, tem ele se adaptando ao Flamengo, os profissionais se adaptando uns aos outros, a pressão natural por resultados, né? A exposição, né? Que é enorme. Não é a mesma coisa você estar num clube grande do país A
e você acha, não, eu estava no maior clube do país A. Então, quando eu venho para o país B, eu estou no maior clube, é a mesma coisa. Não é, tem aspectos culturais, tem a sua adaptação, tem o conhecimento das pessoas, da cultura, do local. Eu entendo que essa parte da adaptação é um processo muito cruel e que aqui no futebol é meio que muito forçado. Né? Ignorado. Então, que hoje, não se leva em consideração na análise. Não sei se o termo é ignorado, mas que ele tem mais peso do que as pessoas levam em conta na equação, tem. É isso, que é ignorado dentro da análise final. É minimizado, é meio que isso vale para jogadores também. Eu acho que vale para qualquer um. É só você parar para pensar, você como ser humano, eu vou trocar de país e de emprego. Minha família fica em outro canto. Aí minha filha liga, papai, eu tô com saudade de você. Aí você chega, não tem quem cozinhe para você. Aí você tá sozinho, não tem com quem conversar. Aí na mídia estão te atacando. Aí a tua mulher que está em outro canto, outro lugar do mundo, liga para você, meu amor, estão falando mal de você. Larga disso e vem embora para cá, a gente te ama. Cara, é igual a toda a sua família, a sua, a minha, de todo mundo é humano. Então tem uma porção de variáveis e que o torcedor, na sua paixão, ele resolve não considerar. Mas pessoas são seres humanos. Então, todo esse processo de adaptação, para qualquer um, ele leva um tempo. Não é só o cara se adaptar à função. Né? Tá. Então, olhando isso tudo, eu entendo que o conjunto da obra do que a gente fez no Flamengo, até agora, esse ano, ele foi absolutamente satisfatório. Eu estou satisfeito, eu conto com o concurso do Felipe e do Boto para o ano que vem. Tá, perfeito. Para encerrar, você teve uma reunião de deliberativo antes para falar sobre o estádio e eu só vou te perguntar uma coisa. No final, a FGV botou 3 cenários ali, que eram financiamento por projeto, como estava no plano da gestão anterior, outro seria um financiamento, pegar dinheiro no mercado, e o terceiro é a poupança. Esse da poupança é o plano que, de fato, você pensa em instalar para o clube, executar para esse projeto, né, de juntar dinheiro e durante esse período, e se é naqueles moldes mesmo, você acha que aquilo ali é só uma premissa e ainda precisa refinar um pouco, digamos assim? A gente não controla o futuro, né, porque a gente não consegue enxergar o que vai acontecer. Né? Mas eu vou te falar, o terceiro cenário, que é o de você juntar dinheiro para comprar alguma coisa, é o que deu certo nos últimos 30 anos no Brasil. Quer comprar um carro? Espera um pouco mais para comprar à vista, que é melhor. Quer comprar uma casa com taxa de juros pós-fixada? Não compre. Junta dinheiro para dar uma entrada maior para a parcela ser menor. Eu entendo que a estratégia do Flamengo que nós estamos adotando, ela não é excludente em relação à primeira ou à segunda, mas ela ajuda. Se eu tiver um pedaço maior desse dinheiro, seja para o cenário 1 ou 2 que você citou, qualquer um dos 2 cenários, se a situação do país melhorar e o Flamengo tiver 500 milhões para aportar, vai ser mais barato para o Flamengo fazer isso. Se ele tiver 1 bilhão para aportar, vai ser muito melhor. Se o Flamengo tiver 100 milhões para aportar, ainda que a situação melhore, é melhor ele ter alguma coisa e colocar na frente do que ele financiar tudo. Então, a estratégia que nós estamos assumindo, Rodrigo, ela é a mais segura, né? É que a gente controle, que a gente não depende de ninguém. Quando é que eu vou construir? Quando eu tiver dinheiro para isso. Se eu tiver folha e o mercado melhorar no meio do caminho, a margem do Flamengo Você pode misturar melhorar, as estratégias, eventualmente se mudar. Eu posso fazer um blend de estratégias no futuro. O contrário não é verdadeiro. Tá. Se eu começo por um Project Finance, isso não tem saída. Se eu pego o dinheiro no mercado e depois o dinheiro vai custar 25% ao ano, como é que eu faço? Quero sair. Você não sai disso. Você está amarrado a essa dívida. O cenário que nós escolhemos permite a gente a qualquer momento, pensar uma dessas 2 possibilidades, ou uma combinação das 2, se o mercado assim permitir. Tá, parceiro hoje você não é uma coisa que vocês... Olha, eu acho que está faltando parceiro. Você viu o trabalho do Getúlio Vargas. Se ela diz que a taxa interna de retorno desse projeto é de 3%, quem é que vai querer ser parceiro do Flamengo para ficar com 1,5% e a gente 1,5%? Vai render menos do que caderneta de poupança, do que FGTS? Eu acho que talvez fora o caso lá da W Torre não tem nenhum parceiro de estádio que tenha se dado bem, exatamente. Não, eu não acho que a W Torre se deu bem. Isso eu pude conversar com o falecido Walter, eu procurei ele em uma determinada ocasião que a gente queria fazer um estádio aqui na Gávea. Eu lembro que teve uma negociação. A gente tentou fazer uma conversa aqui com ele sobre isso, ele falou, pô, Bap, você quer me quebrar, cara?
Eu já me dei muito mal aqui com esse acordo que a gente fez, não foi tão bom como eu imaginava. Se eu pegar outro, eu quebro a empresa. Então, não foi bom para eles. Eu tenho certeza que não foi. Eles estão lá atrás do Santos também, tentando fazer a mesma coisa. Mas é um modelo de negócio diferente, né? É um pouco diferente. É um pouquinho diferente do que eles fizeram lá. Eles aprenderam um pouco com o que eles fizeram lá. Não é uma réplica do modelo tal e qual do Palmeiras, não. Mas nós procuramos eles à época. Eu achava que o modelo ideal era o modelo que o Palmeiras fez, né? Foi um modelo muito bem montado, muito bem idealizado. Bom para o clube. Tocado, né? Bom para o clube. Foi muito bom para o clube. Foi tocado pela gestão do Paulo Nobre, se não me engano, né? Acho que foi quem... Começou com o Beluso, né? Foi o Beluso que assinou o primeiro contrato. Mas depois teve vários presidentes tocando, né? Nunca é um presidente só, mas o Beluso assina o contrato. Mas eu vou te falar, foi disparado o melhor acordo que houve para você ter um estádio no Brasil. Você só é dono no dia do teu jogo, pô. Né? Os outros 330 dias que você não joga por ano, a casa não é sua. Né? Tem limitações, óbvio, na gestão. Mas quando você para e pensa no futebol estrito senso, é uma equação fabulosa. E né? tem a questão do gramado, que você não... Bom, mas aí são outros senões, né? São outros senões. Mas se você olhar qual era a opção, não ter um estádio, ficar com o Parque Antártica como era, né? Um número limitado de torcedores, né? Se fosse aquela outra opção, podia ser tudo gramado lá e talvez eles estivessem querendo jogar em outro canto, jogar no Morumbi, jogar no Pacaembu. Fato, eles ainda têm uma receita extra, né? Eu acho que seria diferente, mas como solução, e também teve o timing, né? O timing foi perfeito. Foi o timing da Copa, o momento foi adequado. Então, eu acho que ali foi uma conjugação de fatores positivos. Como o timing dar certo na hora certa. O timing da própria recuperação financeira do Flamengo e Palmeiras também tem uma relação. Eu ouço isso de dirigentes de outros clubes, que eu falo assim, mas aí você não conseguiria replicar. Foram modelos diferentes, enfim, mas assim, eles pegaram o tempo certo de fazer a coisa na economia do país. Hoje a gente pode até tentar fazer, mas vai ser muito mais difícil do que era anteriormente. Eu não sei se eu concordo exatamente. Você não concorda? Não sei se eu não concordo, eu não tenho certeza. O que eu vejo é o seguinte, quando a gente foi fazer isso em 12, amigos queridos, que não vou nem citar nomes, porque hoje estão na gestão aqui com a gente, eles me diziam, olha, você vai se meter com isso, você vai perder tempo, dinheiro, reputação e emprego, ou eventualmente tudo junto. Você está maluco de entrar nesse negócio? Não tem como tirar o Flamengo desse buraco. Olha quanto fatura, olha qual é o tamanho da dívida. Isso, o clube está insolvente. Você devia buscar dinheiro para contratar jogador e não pagar nada. Ninguém tinha todo tipo de sugestão que diziam que à época era uma loucura de começar a fazer o que a gente fez. Então, sim, eu entendo que qual é o melhor momento para você fazer o que é certo, Rodrigo? É agora, começa agora. Pode custar um pouco mais, mas se você tem certeza que você quer fazer alguma coisa diferente ou que você acredita, você vai ter que começar em algum momento. Você ficar esperando a hora certa de você fazer o que é adequado, não sei se eu concordo muito com isso, não. Agora, eu não parei para pensar exatamente quais seriam as condições de contorno hoje, né? Eu não tava nem, quando eu ouço essa argumentação de outros dirigentes, eles não estão nem argumentando que não vão fazer, mas dizem que foi feito para os dois clubes no momento que era um momento favorável do país. Era um momento de crescimento que logo depois emburacou para baixo, né? Enfim, então a pergunta que eu acho que cabe, no caso, ato contínuo, é por que vocês não fizeram também à época? Porque as condições eram tão favoráveis, por que vocês não fizeram? Porque vamos combinar, a pior situação financeira de todas era do Flamengo. Em 2012, o Corinthians não devia um estádio, era campeão da Libertadores, campeão do mundo. Tinha uma dívida controlada, certo? Na época. Tinha uma dívida controlada e em 2 anos teria um estádio próprio. Então, assim, o que aconteceu no Brasil nesses 12 anos? Teve uma crise econômica forte, né? Teve de tudo. O país cresceu, teve crise, teve crise política, teve crise econômica. Então, assim, então em 12 também não era uma situação... Vai continuar a ter, isso você está querendo dizer. Nos próximos 10 anos vai ter crise econômica, recuperação. Você sempre vai ter alguma coisa soprando contra, o vento vai soprar contra você de algum momento, em alguma hora. Sempre vai ter. O que acontece é o seguinte, muita gente quer a situação do Flamengo, tá certo? Quer ter o sucesso que o Flamengo teve, mas não quer passar pelo que o Flamengo passou. Eu digo, nós ficamos 5 ou 6 anos ralando. Eu, como torcedor, digo para vocês, muito difícil você saber quando você começa o ano que você vai brigar para não cair,
ou que você não vai brigar por título nenhum. Cara, tem que ter muita resiliência emocional para isso. Porque o caminho mais simples, mais rápido é o quê? Para de pagar as dívidas, contrata os jogadores, tenta ganhar alguma coisa, tal. Então nós resistimos a isso. Então essa fórmula, todo mundo sabe qual foi. Esta fórmula da Coca-Cola rubro-negra, ela foi oferecida a todos os clubes. Ela não é guardada a 7 chaves como a fórmula da Coca-Cola original. Todo mundo sabe como foi feito. Agora, você quer pagar o preço disso? Todo mundo quer o sucesso que o Flamengo alcançou. Mas os clubes estão dispostos a pagar o preço que nós pagamos aqui? Eu tenho a impressão que não. Qual